Eu comecei a fazer teatro na escola. O teatro era sempre o horizonte, nunca não foi, sabe? Eu ainda acho que eu tô no início da minha carreira, né? O processo de criação tá sempre acontecendo. Eu acho que precisar é uma palavra forte. Não, assim, se fosse pensar friamente, não precisa. Você pode falar sobre o que você quiser. Eu acho também que no mundo como na maneira como o mundo está e como ele tem estado, não falar sobre essas questões é uma escolha que talvez, para não dizer, talvez que foge do problema, assim, que tá talvez ignorando o problema, entende? Ignorando, eu penso, outro dia eu tava numa das oficinas que eu tava conduzindo, um livro do David Mamet, que é um dramaturgo americano, super interessante, o livro chama Três Usos da Faca, e ele fala algo do tipo assim, a dramaturgia é levantar problemas. A função do dramaturgo é levantar problemas, no sentido da sociedade. Você está olhando para problemas, você está olhando para questões. Está tudo bem, você não precisa escrever, de certa forma, sabe? Então, eu acho que a observação atenta do que está acontecendo à nossa volta é quase que assim, como não ver isso, entende? Como não ver as questões políticas e sociais que estão afetando a gente? Como não deixar isso afetar também a obra que a gente está criando? Acho que não precisa, não precisa, mas eu acho que não falar sobre elas é talvez ou alienante ou ingênuo. Minha não. No primeiro projeto que eu e a Fernanda fizemos, que foi uma peça dela, chamada Uma Cena de Amor para Francis Bacon. Eu tô zonza. Você percebe que eu tenho o mesmo sonho todas as noites? Que já faz meses que eu tenho a mesma noite? Por que você deixou um pedaço seu dentro de mim se não ia ficar? A gente tinha o texto pronto, a gente começou a ensaiar presencialmente e aí a pandemia aconteceu. Então foi um processo interrompido, né? A gente estava com previsão assim, de estrear naquele semestre de 2020 e aí foi interrompido. A gente continuou o processo online e aí exigiu um processo de adaptação, porque era outra linguagem, de certa forma. Não era aquela grande questão, não sei quem lembra direito disso. Eu também tô com lapsos de memória desde a pandemia, então eu não sei quem vai lembrar, mas essa discussão acontecia, que é o que é teatro digital, não é teatro, isso vai continuar depois que esse período de pandemia passar. Era uma maneira de continuar, pelo menos tentando trabalhar, né? De alguma forma manter a sanidade. Mas enfim, aí sim a gente teve um processo de adaptação desse texto da Fernanda, e foram dois processos, porque a gente fez uma temporada em 2020 e depois a gente ganhou um PROAC e a gente voltou com a peça em 2021. Então foi aí mais ou menos 1 ano e alguns meses de processo com os atores, e nessa segunda temporada aí sim a gente teve um processo ainda mais intenso de adaptação, porque a gente já tinha feito naquela linguagem, a gente já tinha encenado a peça e a gente percebeu quais eram as questões. Então, a partir disso, a gente fez ali uma série de modificações e pensar o que a gente... Enfim, questões que a gente podia acrescentar, elementos que a gente dava para reduzir. Foi uma nova obra. Assim, era a mesma peça, mas foi assim
E a gente até falou sobre isso, que a temporada de 2021 foi quando chegou ali, quando a gente sentiu que a coisa tinha se sedimentado de uma maneira que foi o mais interessante, foi ali, essa temporada de 21. Não que não tenha sido a de 2020, mas é porque a gente ainda estava entendendo o que era tudo, né? O que era, né, tipo, peça no Zoom. Lembra disso? É uma coisa assim, completamente alienígena, né? Tipo, hoje em dia. Mas enfim, ele teve isso. Mas não tive o processo de adaptar diferentes peças assim para outros públicos nesse sentido. Mas esse processo da gente olhar pro texto da Fernanda, e a gente estava dirigindo também, eu e ela, é um processo interessante, porque a revisão mesmo de um texto também está um pouco nesse lugar. Você olhar para algo que já está, entre aspas, pronto e ver o que tá sobrando, sabe? Uma vez eu fiz uma oficina. Na verdade, uma vez eu participei do ateliê de composição lírica do Teatro São Pedro, e uma das pessoas que orientava a aula de dramaturgia ali era o Alexandre da Farra, que também é dramaturgo, super incrível, tem um trabalho maravilhoso. E ele me falou uma frase que eu acho que também não foi ele que falou, mas eu ouvi da boca dele, que era assim: sempre que você escrever uma frase bonita, corta. Se quiser escrever uma frase que você acha ela bonita, corta. Porque é isso, você tá ali num lugar de desapego, acho que exige, respondendo a pergunta sobre adaptação, né? Eu acho que exige um olhar desapegado que é muito interessante de se ter. Então é um processo interessante, sabe? O PROAC O PROAC, para quem não sabe, o PROAC é o Programa de Ação Cultural, que é um programa do Estado de São Paulo, que existe já faz bastante tempo, e ele possibilita a produção de projetos culturais de várias áreas, várias linguagens: teatro, música, artes visuais, dança. Hoje em dia nos últimos anos tem games, tem inteligência artificial, tem assim uma série de coisas possíveis, museologia, né? Trabalho, assim, realmente abarca várias linguagens, e ele abre todos os anos editais. E nesses editais você inscreve projetos e você pode ser contemplado por esse projeto, seu projeto pode ser contemplado, e aí você ganha a verba, você ganha esse edital. Numa série de, por exemplo, de 10 a 30 projetos são contemplados mais ou menos por edital, para você fazer projeto. É uma forma de viabilização do projeto cultural, uma forma de produção cultural. É isso que o PROAC é. O processo de colaboração numa peça de teatro é essencial, assim, não existe sem, porque são muitas pessoas envolvidas, o projeto depende de todas essas pessoas, então é necessário mesmo você ter uma abertura para tanto ouvir quanto se fazer ouvir. Eu acho que é importante ter essa dose muito bem colocada. Não só você tá tão aberto que você deixa de dizer o que você acha, e nem também tá tão dizendo que você acha que você ignora o que as outras pessoas estão dizendo. Então acho que é uma balança mesmo. E a colaboração é essencial, assim, essencial. Inclusive porque, no meu caso, por exemplo, que eu geralmente escrevo, e eu tenho já uma visão que existe, né, sobre a coisa. Às vezes uma outra visão vai complementar aquilo, né? Uma visão de uma outra pessoa vai dar um complemento àquilo que a gente está querendo. Mas isso é você estar vivo e estar atento e ouvindo o que está acontecendo. Acho que isso que é importante nesse processo de coletividade que acontece no teatro. Você estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto.
É meio clichê, mas é isso. Você tá ali realmente querendo construir a coisa e que você, acho que entender que vai depender de todo mundo. Não se faz teatro sozinho. Não se faz, acho que talvez nenhum projeto sozinho. Nenhum solo. Nem aquelas pessoas que escrevem, dirigem, atuam na mesma peça, só um solo, fazem sozinho. Não existe isso. Não existe. Então, é um grande ensinamento, né? Acho que essa é a grande questão, assim, você saber ouvir e também saber a hora de falar. É importante. Eu acho isso, por exemplo. Eu tenho uma certa timidez. Então, às vezes, eu demoro pra encontrar esse lugar de eu acho isso aqui, de se colocar. Mas é importante. Acho que é importante mesmo, assim, então, penso isso. Se é difícil desapegar da visão inicial. Eu acho que tem uma questão, que é, quando a gente está falando de dramaturgia inédita, dramaturgia contemporânea, ela ainda não existe. Ela está para existir. Ela vai ser criada naquele momento. Então eu sinto que... E é claro, assim, tenho um grupo de dramaturgia, eu sou formado em letras, eu vou fazer o caso da dramaturgia, sabe? Eu sinto que existe sim, nesse caso de dramaturgias inéditas, tem que sim existir uma atenção ao que foi proposto, ao que está proposto na página, porque é aquilo ali que está sendo criado pela primeira vez. Acho que tem uma diferença entre textos que já foram ensinados e peças que já existem e já, às vezes, tem muitas versões, muitas diferentes adaptações, encenações, leituras sobre aquele determinado texto. Isso é outra coisa, que eu acho isso tem mais abertura para essa ideia que você fala de a nova visão, uma outra visão sobre a obra, né? Uma interpretação sobre a obra. Mas eu acho que a partir do momento que é uma dramaturgia inédita, por que não? Pra mim até não sei se faz tanto sentido, assim, você não respeitar o que está escrito ali no texto, pelo menos levar aquilo em consideração, sabe? É claro que existem lacunas, existem questões que às vezes vão ser trabalhadas na cena, é super complexo, mas eu tendo sim a achar que... e não só no meu caso, acho que se eu estivesse pegando um texto original que eu estivesse dirigindo, eu olharia para o texto sim, assim, tem aqui uma rubrica, vou ignorar essa rubrica? Gente, não, calma, vamos ler a rubrica e ver se faz sentido, ver o que ela está propondo. E eu acho que isso é uma questão que é importante para mim mesmo, assim, ver o que está sendo proposto ali. É quase como se... A Silvinha Gomes também falava isso sobre o texto dramatúrgico como ossos, que vão ser preenchidos pela cena, vão ganhar carne, mas eles são ossos ali. Mas vamos olhar os ossos, né? Acho que é importante você considerar ali o que está tentando estruturar, sabe? É um esqueleto de um dinossauro ou é um esqueleto de um, sei lá, de um cachorro, entendeu? Qual que é a forma que está ganhando aquilo ali? Pra gente colocar com carne de uma maneira que faça sentido, que tenha ali, que considere aquilo que está acontecendo. Eu tenho essa sensação de que existe sim respeito é uma palavra estranha, mas existe um certo, sabe, vamos ler o texto, vamos olhar o texto. Tem que sim existir essa atenção voltada para o que está sendo proposto. Eu acho isso. Hoje, em 2024, eu acho isso. Eu acho isso. Eu e a Fernanda Zancopé acabamos de fazer Eu e a Fernanda Zancopé acabamos de fazer o espetáculo Por um Pingo, que é um texto que a gente dirigiu juntos, um texto meu. E como projetos futuros a gente tem dois, na verdade, assim, na fila. Um texto dela, que se chama Oráculo da Caixa Postal, que vai ser dirigido pelo Fernando Aveiro,
que inclusive fazia o Por um Pingo como ator, e um texto meu que se chama O Fim é Sempre Pop, que vai ser dirigido pela Ana Paula Lopes, que também fazia o Por um Pingo como atriz. Então foi meio que, sei lá, de forma meio que o destino organizou, isso aconteceu, sabe? Os dois que vão dirigir os próximos textos nossos não vão ser dirigidos pela gente, mas vai ser dirigido pelos que fizeram a peça como ator, então, e como atriz, né? Então, esses são os projetos mais próximos da fila. Eu estou escrevendo um texto atualmente, que se chama, o título provisório, mas eu acho que ele vai ser o definitivo. Se chama 5 graus mais quente do que o ano passado. Enfim, está em processo. Agora a gente fez uma leitura num projeto super interessante chamado Urgia, com U mesmo, Urgia, que é um processo de leitura de dramaturgias em processo. É isso, a proposta é essa. Ele está aqui em São Paulo, capitaneado pelo Hamilton de Azevedo, que é um crítico, um pensamento super interessante. Enfim, e aí teve essa leitura, eu fiz parte do texto em processo e é isso, deve estar pronto nos próximos meses, talvez. É isso, entendi, na fila. Qual é o nome? É Pop? O Fim é Sempre Pop. O Fim é Sempre Pop. Essa é você que tá escrevendo? Essa é minha, Bacana. Na verdade, sim, já está escrita. Já tá escrito. As duas estão escritas. O Oráculo está escrito e o Fim é Sempre Pop estão escritos. Sim. A gente está no processo de produção deles, de encaminhar a produção nesse próximo ano. E será dirigido por outras pessoas. Vai ser No caso, foram os atores que fizeram Por um Pingo. Exatamente. Mas vai rolar uma inversão de papéis? Vocês vão atuar? Ou vocês estão em outra parte? Olha que pergunta boa. Não vai rolar, a gente não tá em cena. Vai ser só a dramaturgia. Vai ser um experimento interessante de ter a dramaturgia dirigida por outra pessoa. É um olhar outro, né, pro texto. Então, é isso. Mas não estamos em cena nesse. A gente teve um projeto, não sei se isso faz sentido de dizer, mas é engraçado porque no Francis Bacon, que foi o primeiro projeto, a Fernanda e eu, a gente estava em cena e dirigiu. E a Fernanda tinha escrito o texto. No segundo, que foi Por um Pingo, era um texto meu, a gente dirigiu, mas a gente não tá em cena. Nesses terceiros e quartos, a gente só escreveu, não tá em cena e nem dirigiu. Ah, não, desculpa! Falei errado, gente, esqueci. A Fernanda vai possivelmente estar em cena. A Fernanda vai estar encenando dela. É verdade. Eu falei errado. Mas é isso. Ainda assim é um processo curioso de ter outra pessoa dirigindo. No Oráculo da Caixa Postal, né? No Oráculo da Caixa Postal. Estou escrevendo uma peça que se chama O Oráculo da Caixa Postal. E é uma peça que eu estou bastante empolgada com ela, mas eu sei que eu acabei criando, olha que coisa, né? Eu comecei a escrever a peça por uma personagem que se chamava Raquel, né? Contando a história da Raquel. Em determinado momento, quando eu coloquei a segunda personagem que dialogava com essa protagonista, era a Suzy. Eu tô naquela fase de geração dos anos 90 que eu tô ainda... Eu tenho dificuldade de não me ver como jovem. Quem é dos anos 90, eu tenho certeza que vai entender isso que eu tô falando, tá? É isso, você acha que o tempo... Uma das coisas que mais me afeta enquanto dramaturgo é a passagem do tempo. A sensação do tempo passando e, enfim, isso me deixa meio abismado. Mas o que eu acho que... Eu tô falando isso porque falar sobre um conselho, né, pra quem tá começando. Eu acho, de novo, falando o que eu já disse no início, eu sinto que eu ainda tô nesse começo, eu ainda tenho muito a aprender. Mas o que eu acho que talvez seja um bom conselho é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás. E é engraçado isso, porque eu ouvi essa frase de pessoas diferentes, completamente diferentes, em momentos diferentes de vida, anos separados, e foi variações da mesma coisa.
Depois de uma apresentação, por exemplo, uma das pessoas foi uma professora minha, e pessoas aleatórias que eu não conhecia, inclusive. Foram 3 momentos chave, assim, que a pessoa falou pra mim, me puxou de lado e falou assim, não pare, não desista, não desista de fazer, não pare de fazer. É isso que eu tenho pra te dizer. E eu acho que isso é uma coisa que vale a pena, porque quando... É muito difícil fazer teatro, é muito difícil trabalhar com cultura, trabalhar com arte, é muito difícil. Vai ser um processo que você todos os dias vai ou receber um não, ou você vai, de alguma forma, não ter o encorajamento que precisa. Você vai... O mundo inteiro vai te dizer assim, isso não tá cabendo aqui, tá descabido, tá fora de lugar. Porque vai ter dificuldade de achar financiamento, vai ter dificuldade de achar lugar, vai ter dificuldade de achar público. São muitas dificuldades. Então, por isso que essa frase ela ficou comigo nesses momentos. E eu me lembro dela nesses momentos que bate a angústia. Você fala assim, calma, não para, não para. E aí você vai encontrando maneiras, eu acho, né? Sei lá. Tem um fundo que é esperançoso. Mas é isso, não pare. A mensagem que eu gostaria de deixar como legado... Nossa, eu não sei. Vamos fazer essa entrevista daqui a 40 anos, 50 anos, 60 anos, gente, eu acho que eu talvez responda essa pergunta. Eu não sei hoje em dia o que eu gostaria de deixar, eu acho que ainda tem estrada a ser percorrida para eu pensar. É isso.